Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos e vamos dar sequência àquele, eu acho que essa é a parte 6, porque a religião é uma fraude, sobre a volta de Jesus. Esse assunto é um dos principais que provam que a religião é uma fraude. Claro, com base nos escritos bíblicos, com base no que próprio Jesus disse, Yesu Cristo disse, Yesu Cristo não, Yesu de Nazaré, ou Yeshua, Yahshua, o nome que você quiser. Sabe por que o nome que você quiser? Porque nem Jesus de Nazaré, nem Jesus, nem Yeshua, nem Yahshua, esses não existem mais. Porque esses nomes, o nome que você achar melhor, ele era de um corpo carnal de Jesus de Nazaré. Vamos usar esse nome aqui. Era um corpo carnal, e esse corpo carnal, ele fazia parte, ele era da tribo de Judá. Porém, este corpo carnal foi preparado para que dentro desse corpo carnal estivesse o Espírito de Deus. Porque assim está em Hebreus capítulo 10, versículo 5. É isso mesmo. Então muita gente fica falando, não, mas Jesus Cristo não existiu porque em aramaico, saravaico, pediatreco, não sei o que lá, não existe a palavra J. Mas está na Bíblia. Eu estou aqui buscando entendimento do texto bíblico, eu não estou buscando entendimento se existia J ou não existia J. Está na Bíblia esse nome. Por que eu falo Yeshua? Porque no Novo Testamento judaico fala Yahshua. Em outro texto fala Yeshua. Mas esses nomes, eles pertenciam a um corpo carnal de um judeu da tribo de Judá. E esse não existe mais. Foi dado fim depois dos 40 dias que o Cristo ressuscitado falou ali com os discípulos, e quando ele foi assunto, quando ele voltou para o reino celestial, para o reino espiritual, então esse corpo carnal desse judeu da tribo de Judá se acabou. Por isso que ele não existe mais. Tudo bem? Então o nome você fica à vontade. Então, falando a respeito da volta de Jesus de Nazaré, a religião prova, com todos os numerais possíveis, que ela é uma fraude, ela é uma mentira, ela é um engano. E esse engano é milenar, tá? Esse engano não é secular, não. Esse engano é milenar. Já se fazem quase 2000 anos, fazem quase 2 milênios que Jesus já voltou o Cristo ressuscitado, porque o juízo no ano 70 em Jerusalém foi de uma forma espiritual, ele voltou e julgou os israelitas, tá? Então ele não volta mais, já se fazem quase 2 milênios. Então não adianta você achar que é coisinha passada, isso é da época de Lutero, isso é da época de João Calvino, isso é da época do ano 317, quando Constantino fundou o catolicismo. Não, já vai lá, já vai uns monte de verões aí, tá? Um monte de verão, vai quase 2000 verões. 2000 verões. Então eu quero ler apenas alguns versículos aqui, vídeo esse curto, para darmos continuidade a esse fracionamento, porque a religião é uma fraude sobre a volta de Jesus. Então pega a sua Bíblia, seu aplicativo, eu estou com o meu aplicativo, aqui, o aplicativo, tá? O My Bible, eu tenho aí vídeos que, como você instalar ele, é o melhor aplicativo bíblico que tem, eu não conheço outros, pelo menos no Brasil, se você conhecer, você me passa. E eu te convido a ler João, livro histórico de João, capítulo 21, a partir do versículo 14. João 21, do versículo 14 em diante. Estou utilizando o texto da NVI, a nova versão internacional. Depois de comerem, no versículo 15, depois de comerem, de se alimentarem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros.
Versículo 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. 18. Digo a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas, quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Versículo 19. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Versículo 20. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Era João, apóstolo do amor. Versículo 21. Quando Pedro o viu, Pedro perguntou: Senhor, e quanto a ele? Ou seja, estava caminhando Pedro, Jesus, e um pouquinho atrás via o mais preguiçosinho. É uma brincadeira, tá? Vinha um apóstolo do amor ali, João. E Pedro falou: Senhor, eu vou morrer dessa forma, eu vou glorificar a Deus, o Pai, dessa forma. E quanto a ele, João, como é que será a morte dele? Hã? Como será? Quando é? Como que é? Versículo 22. Esse versículo aqui é uma maravilha. Esse versículo 22 aqui, ele é fundamental para aqueles que não são religiosos. Porque para os religiosos, como eles são tendenciosos, como a teologia é tendenciosa e futurista, eles não sabem, eles explicam isso aqui de uma forma carnal deles. Veja o que Jesus respondeu para Pedro. Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Ou o que importa? Quanto a você, siga-me. Versículo 23. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Então eu vou ler o versículo 22 de novo. Jesus respondeu a Pedro, porque Pedro queria saber de que forma João iria morrer. Quando e de que forma que ele iria glorificar o Pai, assim como ele, Pedro. Então respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Aí eu te pergunto: por que é que Jesus disse isso a Pedro? Jesus estaria brincando com Pedro? Jesus estaria fazendo um gracejo? Jesus estaria com meninice com Pedro? Sendo ele Deus falando com os seus filhos? Por que Jesus de Nazaré? Ah, não, eu não gosto do nome de Jesus de Nazaré, eu gosto do nome de Yeshua. Por que Yeshua? Não, eu não gosto do nome de Yeshua, eu gosto de Yahushua Mashiach. Por que Yahushua Mashiach disse, na verdade, esse já não era mais Jesus de Nazaré, não. Esse também não era mais Yeshua. Esse era Yahushua Mashiach. Ou Yeshua Mashiach, ou Jesus Cristo, não mais Jesus de Nazaré, porque ali era o ressuscitado. Então por que Deus falou para os seus filhos, Pedro? Deus falou para o Pedro, seu filho, Pedro: se eu quiser que João permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Veja como é importante você levar a sério este versículo 22 de João 21.
Veja como é importante você ter o conhecimento, a sensibilidade desta verdade. Por quê? Porque se você for um futurista, você vai pegar esse versículo, mas é uma conjectura. Jesus ali estava falando uma hipótese, algo que poderia acontecer. Mas o que nos leva a saber que isso Jesus não estava conjecturando? Jesus não estava colocando isso como uma hipótese. O que nos leva a saber disso? Porque nós conhecemos Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Por isso que eu sempre falo nos meus vídeos sobre o dia do Senhor. Você quer conhecer todos os 66 livros da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse? Você tem que conhecer, mas conhecer mesmo no cerne, o versículo 10 de Apocalipse 1. Por que João disse que estava na ilha? João foi arrebatado, foi tomado. João estava em espírito no dia do Senhor. Por que João disse que ali, aquele dia, era o dia do Senhor? Aí, se você pegar essas porcaria desses estudos bíblicos, não o texto bíblico. Os estudos bíblicos, eles dizem lá no rodapé que o dia do Senhor era domingo, o primeiro dia da semana. Mas nós sabemos, lendo Joel 1, Joel 2, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Sofonias, Amós, Malaquias 4, 5, nós sabemos que o dia do Senhor ali era um dia de trevas, era um dia de vingança, era um dia de juízo. Mas a teologia, para justificar os seus currais, para manter as pessoas aprisionadas em seus currais, o que eles dizem? Que aquele dia do Senhor era o primeiro dia da semana. Mas nós sabemos que o primeiro dia da semana é domingo e o dia do Senhor não é domingo. O dia do Senhor era o dia do juízo. Leia Amós 5, versículo 18 ao 20. Leia Malaquias 4, 5. Leia Sofonias 1, versículo 14 em diante. Leia Joel capítulo 1 e capítulo 2 sobre o dia do Senhor. E você vai entender perfeitamente o porquê Jesus disse em João 21, 22. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte. Aí quando você lê Apocalipse 1, a partir do versículo 1 até o versículo 10, você vai ver que João era a testemunha. João foi a testemunha fiel de Jesus. Por isso que ele foi escolhido para estar vivo na ilha de Patmos quando chegasse o dia do Senhor, para escrever às 7 igrejas da Ásia os 22 capítulos do livro do Apocalipse. Tem uma história, mas eu não entro, porque inclusive uma vez alguém perguntou para mim, eu fiquei meio que, vamos assim, encurralado, mas tem história por aí, que diz que o 666, quem era o 666, você sabe, usando a gematria, G666 significa César Nero. Então, era Nero que era o 666. Diz por aí, que eu não sei onde está, que o 666, César Nero, o imperador Nero, jogou João em um recipiente cheio de óleo fervendo, assim, está por aí. E não caiu nenhum fio de cabelo de João. Nero ficou extremamente irritado. Eu estou abrindo essa boca danada aqui porque o ventilador está calor, o ventilador está ligado para mim, hein? Não vai criticar logo isso porque está ligado. Então essa abrição de boca aqui. Nero ficou extremamente irado, pegou João e falou: pega esse pé rachado aí, joga na ilha de Patmos e esquece ele para lá. Por que é que nesse recipiente, nesse tambor de óleo fervendo, João não derreteu? Se é que aconteceu isso. Por que Nero, com toda a sua ruindade, porque ele foi a primeira besta e ele foi terrível,
Por que que ele não fez a mesma coisa que ele fez tanto com Paulo como Pedro fez também com João? Por que ele não decapitou João? Por que ele não crucificou João? Ele tentou matar João jogando ele em um recipiente com óleo fervendo. Volto a te dizer, não adianta você entrar aqui e falar onde está escrito na Bíblia. Eu tenho 55 anos e eu ouço isso há anos, falando isso aí. Depois você confirma, não, realmente foi isso mesmo, tal. O reverendo Cuscuz pesquisou sobre isso. Então, aí nós cremos, nós confiamos, nós atestamos isso. Nós falamos, porque nós acreditamos que João foi mantido vivo para receber, para estar como um recepcionista de braços abertos espiritualmente para o grandioso dia do Senhor que chegou, para juízo contra os israelitas. Então eu não sei você, você vai me desculpar do jeito que eu vou falar com você, tá bom? Você que é um religioso. Então eu estou andando para se você acredita nisso ou não. Eu estou andando, por quê? Porque eu não estou pregando o evangelho, eu não sou ministro de evangelho, coisíssima nenhuma, eu sou seu irmão no espírito, o nosso pai é o pai dos espíritos, na carne você é você, eu sou eu, então eu estou andando para o que você acha. Porém, não tem quem me tira isso da minha cabeça. A minha fé nesse acontecido, nessa fé de acreditar que Jesus falou isso para Pedro, porque João deveria e foi mantido vivo para o dia do Senhor, e que o dia do Senhor, de Apocalipse 1:10, foi o juízo de Deus para se cumprir as profecias, e ele foi ali, falou, ele esteve no Espírito durante 22 capítulos ali, não sei quanto tempo se demorou, o dia do Senhor durou 3 anos e meio, do início do ano 66 à metade do ano 70 DC, não sei se foi todos esses 3 anos e meio que ele ficou ali escrevendo isso, se isso se deu no mês de junho de 69 até o mês de julho de 70, porque foram 390 dias para se cumprir Ezequiel 4 e Ezequiel 5. Não sei. Eu só sei que ele foi mantido vivo para aquilo. Se você quer saber se isso tem coerência ou não, então eu te peço que você abra a Bíblia e faça como eu faço. Vá estudar e muito. Vá estudar e muito. Porque você estudando, você lendo, quem dá esse entendimento, quem coloca essa certeza 1000%. Por isso que eu falo, não me leve a mal. Estou andando para o que você acha. Você que é um religioso. Estou andando. Por quê? Porque amanhã ou depois, se for para você ter esse entendimento, o mesmo que eu tenho e outros irmãos têm, vai ser assim e você vai entender e nós estaremos numa sorveteria tomando sorvete junto e comemorando, agradecendo ao Pai por dar esse entendimento a nós. Tá bom? Então, este versículo de João 21, esse capítulo 21 de João e o versículo 22 é de extrema importância você saber disso. E você esquece seu lado religioso, esquece seus entendimentos religiosos e foque nisso. Porque Jesus disse a Pedro, se eu quero que ele permaneça vivo, se eu quiser, aí você do outro lado tá vendo, mas ele falou, se ele for uma hipótese, se eu quiser. Então, mas por que Jesus ia falar isso? E por que depois tem todos esses acontecimentos de Apocalipse? Por que João falou essa palavrinha mágica? Em Apocalipse 1:10, era o dia do Senhor. Aí quando você vai pesquisar o que era o dia do Senhor, você vê que o dia do Senhor foi o juízo de Deus. E você fala, opa, peraí, então por isso que ele foi mantido vivo. Porque Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. O irmão de Jesus, Tiago, foi jogado lá do alto do muro de Jerusalém. Olha, André foi crucificado em forma de cruz X, que tem até uma placa que fala Cruz de Santo André, X de Santo André, Cruz de Santo André. Que ele foi crucificado dessa forma. E assim, e João não, João foi mantido vivinho. Se essa história de ter jogado ele no óleo é verídica ou não, eu não posso debater isso com você, porque na Bíblia não está, mas
pela maldade, pela crueldade, como Nero era cruel, ele, por João ter sido uma pessoa que despontou, que era de extremo conhecimento assim na Bíblia, então, já que ele crucificou Pedro, decapitou Paulo, João também era para ele ter dado fim também, mas ele não deu fim. Porque Jesus disse a Pedro, Pedro, se eu quiser que ele fique vivo. E quem é que pode ir contra a palavra de Deus? Você acha que o 666 Nero ia contra a palavra de Deus? Não. Por quê? Porque o espírito, a mente ali de Nero, alguém falava para ele, nesse você não mexe. Esse aí não, porque esse eu quero que ele fique vivo. Ele vai ficar vivinho para o dia da ira de Deus. Tá bom? Então eu vou encerrar essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, joinha, compartilhe esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho, coloque no comentário, é isso mesmo, ou não é, tá conforme esse versículo assim, tal, e assim, não sei o que lá, não sei o que lá, e a gente vai buscando entendimento, porque nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para passar adiante o nosso entendimento que cada dia mais o Pai tem nos dado. Assim é o que eu creio, não sei o que você crê, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.